Olá, internautas! Esse é o primeiro vídeo do curso Organização de Computadores. O tema do vídeo é Componentes do Computador. A autora foi Eliane Cristina e o meu nome, o narrador, José Coelho. Os tópicos da videoaula serão componentes externos, sendo eles monitor, teclado, mouse, gabinete, e os componentes internos, placa-mãe, processador, memória, fonte de alimentação, HD, unidade CD, DVD, placa de rede, placa de som e placa de vídeo. Componentes do computador. O computador tem componentes externos e internos. Vamos conhecer nessa videoaula os principais. Componentes externos. Monitor. É o mais importante dispositivo de entrada e saída de dados do PC. Ele dá a você a situação imediata do que está acontecendo no computador. A informação que necessita ser apresentada visualmente é enviada ao monitor através da placa de vídeo que converte os sinais elétricos da CPU para minúsculos pontos de cor chamados pixels. Eles formam a imagem na tela. Teclado. É um periférico de entrada de dados, ou seja, através dele, as informações inseridas no PC. As informações são inseridas no PC. É conhecido também como console. Nos teclados mais antigos, existe uma chave que seleciona as opções AT ou XT. Existem vários padrões de teclado, entre eles o teclado padrão IBM PC, que possui 101 teclas e que se divide em 4 grupos: os teclados alfanumérico, numérico, controle de tela e funções. O teclado alfanumérico corresponde à maioria das teclas e é composto pelas teclas de caracteres alfabéticos, numéricos, de símbolos e especiais. As principais são ESC, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Enter e Backspace. Numérico localiza-se à direita do teclado e, além dos números, também estão nesse grupo os caracteres multiplicação, divisão, subtração, adição e o numlock. Controle de tela. Tem funções diferentes de acordo com o software. O programa que vai usar. São elas: Print Screen, Scroll Lock, Pause Break, Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Setas de direção também são incluídas no controle de tela. Funções. É composto pela tecla de F1 até F12. E as principais das teclas e as funções das teclas, muda de acordo com o programa que nós usamos. Mouse. É um periférico de entrada de dados. Funciona como um ponteiro na tela que chama-se cursor. Antigamente, o mouse era conectado a uma porta serial, mas hoje em dia já foi praticamente substituído pelas portas USB ou PS2. O mouse de bolinha também está sendo substituído pelo mouse óptico, que, além de ter uma precisão maior, ainda acumula uma quantidade menor de sujeira. Outra coisa interessante nesses novos modelos é essa roda no meio, esse scroll, wheel, que permite a rolagem sobre as páginas. Gabinete. É a estrutura onde são montados todos os componentes do micro: fonte, placa-mãe, drivers, disco rígido, CD-ROM, etc. Geralmente o gabinete é confundido com a CPU, que é a Central Processing Unit, Unidade Central de Processamento. CPU é apenas o processador, e no gabinete ficam guardados todos os componentes internos do micro, que serão o próximo assunto a abordarmos. Componentes internos. Placa-mãe. Acopla todos os componentes do computador, ou seja, é onde todos os equipamentos se encaixam. É uma placa de circuito composta de caminhos de dados, os barramentos, e lacunas para encaixar os equipamentos, os slots. Processador. É o cérebro do computador. Ele também é chamado de microprocessador ou CPU, e é responsável por processar as informações do PC. Os grandes fabricantes de processador são Intel, AMD. A frequência, velocidade do processador chama-se clock. Memória. A função da memória é armazenar dados. Existem diversos tipos de memórias. Memórias permanentes e virtuais, cada uma com uma função definida. Principal, RAM e ROM. Auxiliar, virtual e cache. Secundária, HD, flop, CD, DVD-ROM, etc. Memória RAM. Memória de acesso aleatório é a mais importante. Só funciona com o computador ligado, por isso é chamada de volátil.
Memória ROM, ou memória somente para leitura. Armazena dados importantes do fabricante do equipamento e não podem ser utilizadas pelo usuário. Nela estão todos os dados básicos para o PC funcionar. Memória cache encontra-se no processador e trabalha em sincronia com a RAM, porém ela armazena dados mais rápidos. É um tipo de RAM estática, é uma SRAM. Sua função é armazenar os dados mais recentes requisitados pela RAM principal. Fonte de alimentação. É o módulo que fornece energia elétrica ao micro. HD é o local onde se instala o sistema operacional. Windows, Linux e onde armazenamos nossos arquivos. Arquivos do Word, Excel, pastas, fotos, vídeos. Nele, no disco rígido, no HD, se cria uma memória virtual quando necessário. Pode também ser chamado de Winchester. Unidade de CD e DVD. Faz a leitura e a gravação de mídias de CD e DVD. A capacidade de armazenamento do CD foi originalmente definida em 650 MB, mas hoje é 700 MB. Placa de rede é um dispositivo de entrada e saída de dados e permite a comunicação através da estrutura de cabeamentos. É também conhecida como adaptador de rede ou placa Ethernet, como causa da arquitetura usada. Placa de som é um dispositivo de entrada e saída de informações que permite transformar as informações digitais dos programas e jogos em som estéreo através das caixas de som. Sem ela, não seria possível ouvir os sons de jogos e programas, nem tampouco ouvir músicas, ouvir o áudio de filmes, etc. Placa de vídeo é um dispositivo de saída de dados que permite que os dados apareçam no monitor de vídeo do computador. Todos os dados que saem no CPU em direção ao monitor passam pela placa de vídeo, que converte os sinais elétricos em sinais RGB, cores primárias. Existem também as placas de vídeo 3D, conhecidas como placas aceleradoras. Elas trazem um processador próprio que realiza cálculos de ambientes tridimensionais. Todas as placas de vídeo possuem memória. A memória de vídeo, que nada mais é que a memória DRAM utilizada apenas para armazenar os dados de imagem, pixels e suas cores. Quanto mais memória de vídeo, maior é a sua resolução e mais cores a imagem do computador pode apresentar. Importante, quem define a qualidade da imagem é a placa de vídeo, e não o monitor, como muita gente pensa.